E aí pessoal, tudo bom? Nesse vídeo aqui eu vou falar com vocês a respeito de nível. Esse é um assunto aí que é muito problemático com os pedreiros, principalmente com os pedreiros, porque eles acabam fazendo uma confusão muito grande com isso daí. Ele acaba invertendo a caída, que era para ir para um lado, vai para o outro. Então, vamos lá pessoal, vou explicar para vocês de uma maneira bem clara aí para vocês entenderem, certo? Vamos pegar um exemplo aqui, ó, aqui a gente tem um piso aí que você precisa fazer a caída desse piso pro lado da porta que tá para cá, certo? Qual é o primeiro passo que você vai fazer? Com uma mangueira de nível ou com um nível a laser, aí você vai marcar um ponto aqui desse lado aqui, ó, na parede. E aí esse ponto aqui você vai marcar ele com 1 metro, certo? Então, esse é o ponto de referência que você vai estar usando para fazer o seu contrapiso, para que ele fique da maneira correta, certo? Então, um ponto de referência você tem que ter. O que você vai fazer com a tua mangueira de nível? Você vai bater o nível no outro ponto aqui, ó, certo? Então, esse é o ponto de referência teu, e aí você jogou o nível aqui com 1 metro. Quando você for medir do outro lado aqui, ó, esse ponto aqui, esse ponto, ele estava com 98 centímetros, certo? E é aqui que começa a confusão do pessoal. Por quê? Se esse ponto aqui está com 1 metro e esse ponto aqui está com 98, o que aconteceu aqui? Esse contrapiso nessa parte aqui, ele está mais alto, 2 centímetros em relação a esse nível aqui. Por que ele está mais alto? Porque a tua referência, ela é do nível para baixo. Então, quando eu falo que um ponto ele está com 98 centímetros em relação a esse ponto aqui que ele está 1 metro, então esse ponto aqui, o contrapiso ele subiu. E é isso que o pessoal faz confusão. Por quê? Por conta dessa referência que é invertida. No contrapiso você está puxando. Se fosse ao contrário aqui, ó, se você tivesse nivelando, por exemplo, para fazer o respaldo da casa aqui em cima, e aí você tivesse uma medida aqui, por exemplo, que tivesse com 1 metro para cima aqui, e aí você, no outro ponto, você tivesse medido e tivesse dado 98 centímetros, aí nesse caso aqui, esse ponto aqui, ele tá mais baixo, porque aí você pegou essa linha do nível aqui e tá trabalhando com ela na parte de cima do teu nível, que é essa linha de referência que você tem aqui, entendeu? Então, esse ponto é muito importante, aí o pessoal acaba achando que nesse caso aqui, aqui você está subindo e nesse caso aqui você está diminuindo. Por quê? Porque você está com a sua linha de referência. A inversão que o pessoal faz aí é muito grande. Então, voltando ao exemplo aqui, ó, para você fazer um contrapiso nesse caso aqui, desse jeito que está aqui, tá mais fácil para entender. Então, você vai jogar aqui, ó, o seu nível para a queda vir para cá. Vamos supor que você tem uma camada de 3 centímetros, né? E aí aqui você tenha 6 metros aqui. Você vai jogar meio centímetro por metro, então você vai ter 3 centímetros de queda para esse ponto aqui. Se eu fizer um contrapiso aqui com 4 centímetros de espessura, aqui nesse ponto aqui, ó, isso aqui é uma talisca. Quando você colocar a tua trena aqui nesse ponto até aqui em cima da sua talisca, esse ponto aqui ele vai estar com 96 centímetros, correto? Se você tem que jogar 3 centímetros de queda para cá, nesse ponto aqui, a talisca que você vai colocar desse lado aqui, ó, quando você for colocar a tua trena em cima dela aqui, nesse ponto aqui, ela tem que estar dando 93 centímetros. Então você subiu 4 nesse ponto,
Você subiu 4 aqui. E nesse ponto aqui você tem que subir mais 3. Então, subir em relação à caída, tá, pessoal? Aí, em relação ao nível que você tem que diminuir, tá? Então, esse 93 aqui que eu coloquei, ele tá fazendo o teu contrapiso, que ele tenha a queda pro lado da porta, que tá desse ponto aqui que eu falei para vocês. Entendeu? Então, se você fosse nivelar esse contrapiso aqui, então desse lado aqui, você colocou 96. Para você nivelar aqui, esse lado aqui, que é a nossa talisquinha aqui, ó, ele tem que estar com 96 centímetros também. Qual que é a diferença nesse caso aqui, ó? É que a tua talisca nesse ponto aqui, ela vai dar 2 centímetros de contrapiso. E nesse ponto aqui, ela vai dar os 4 centímetros que eu falei aqui. Porque o teu contrapiso ele estava subindo. Então esse ponto aqui ele estava mais alto que esse ponto aqui. Agora, se o teu contrapiso ele tivesse ao contrário, por exemplo, que ele tivesse fazendo isso aqui, por exemplo. Aí aqui continua sendo 1 metro, que é onde você bateu o teu nível aqui de referência. E aí 1 metro é tua referência. E no outro ponto aqui, ele está com 1,03. Então ele está dando 3 centímetros para baixo. Então o contrapiso ele abaixou. Se você fosse colocar uma talisca aqui com 4 centímetros, igual o exemplo aqui de cima, nesse ponto aqui, e você quisesse nivelar o contrapiso, tá? Então aqui a tua talisca ia dar 4 centímetros de espessura. Nesse caso aqui, para ela ficar nivelada com o lado de lá, ela iria dar 7 centímetros, porque o contrapiso ele abaixou. E aí se você quisesse jogar a caída para esse ponto aqui, para fazer uma caída para cá, com 3 centímetros de caída, que é o meio centímetro por metro aqui, nesse ponto aqui, ó, a tua talisca teria que ter mais 3 centímetros. Então, ela seria 10 centímetros aqui, ó. Você teria que usar 10 centímetros de contrapiso para você conseguir jogar a tua água nesse sentido aqui, certo? Então, pessoal, o nível ele é sempre em relação ao ponto em que você bateu o teu ponto aqui. Se eu colocar uma mangueirinha de nível aqui para ela sempre vai nivelar as duas pontas, que é a famosa teoria dos vasos comunicantes aí, certo? Então, o contrapiso funciona do nível para baixo. Então, para você subir algum ponto, você tem que diminuir a medida na trena e não aumentar. E se você aumentar, você está invertendo a queda. Entendeu, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham entendido esta questão do nível aí, que é um pouco complicado para a maioria das pessoas. Eu acabo explicando isso daí para muita gente, porque eu trabalho com bastante pessoal aí. E o pessoal ele tem muita dúvida em relação a isso, porque ele inverte, né? E aí quando tá trabalhando para cima, aí fica mais fácil de entender a questão do nível aí. Beleza, pessoal? Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se não for inscrito ainda no canal, se inscreva no canal e ative os sininhos aí da notificação para não perder nenhum vídeo novo. Beleza? Grande abraço e até o próximo vídeo.